próxima vez que os jogadores passarem por este portão para o lado interno, eles carreguem a taça de campeões da América, campeões da Copa Libertadores da América. Completando a programação já iniciada pelo Berton, lá em Lima hoje é um dia só de viagem muito longa, 5 horas, né? Abel Ferreira tomou uma decisão bombástica para tentar vencer o Flamengo na final da Libertadores. E não foi dentro de campo, foi na mente dos jogadores. Você acha que isso pode decidir uma final? O Palmeiras largou o Brasileirão e agora vive só por Lima. A pressão aumentou, a cobrança explodiu e Abel está usando tudo isso como combustível. Será que esse choque mental pode reacender o melhor do elenco? O Flamengo chega embalado, mas será que realmente é favorito? O Verdão vem em queda, mas final é final. Você confia? Quem você colocaria como titular para esse jogo gigante? E qual é o seu palpite, Palmeiras ou Flamengo? Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Bom dia, Jailson, Donk, fã de esportes. Aqui na academia de futebol não poderia ser diferente, muita tranquilidade também, porque a saída com não tantos torcedores como se imaginava aconteceu pré-viagem a Porto Alegre, né? Aqui agora é só a esperança de que na próxima vez que os jogadores passarem por este portão para o lado interno, eles carreguem a taça de campeões da América, campeões da Copa Libertadores da América. Completando a programação já iniciada pelo Berton, lá em Lima hoje é um dia só de viagem muito longa, 5 horas, né? Descanso na parte da manhã de amanhã. Aí teremos um treino amanhã à tarde, 16 horas, no Alejandro Villanueva, um dos estádios ali que o Palmeiras cotou para esse treinamento. Outro na sexta-feira à tarde, um pouco antes, com entrevista do Abel Ferreira e de um atleta a ser escolhido. Normalmente é o capitão que fala ao lado do treinador nessa entrevista pré-decisão. E no sábado a decisão, com retorno imediato ao Brasil, chegada no próximo domingo. Bem, mas ontem o Palmeiras teve durante quase 45 minutos uma chance, Glaucia e companheiros, de ouro para trazer a diferença a 1 ponto no Campeonato Brasileiro e quem sabe nas 2 últimas rodadas ter uma chance de buscar 2 títulos na temporada. Por quê? Porque o Palmeiras vencia o Grêmio por 1-0 e o Flamengo perdia por 1-0. Então a distância caía de 74 para 73 pontos. Veio o segundo tempo, atuação já comentada pelos nossos comentaristas não tão boa do Palmeiras, virada do Grêmio e a distância aumentou. 1 ponto que poderia ficar para 5 pontos em 6 a serem disputados. E os 2 próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão serão fora de casa. Na quarta-feira da semana que vem, aí ou sob a ressaca da perda da Libertadores ou sob a euforia da vitória contra o Atlético Mineiro e na última rodada contra o Ceará. Vamos lembrar também que o Abel Ferreira, vocês trouxeram a informação, mais uma vez reclamou bastante da arbitragem. E ele ontem, do time que ele considera titular para a final, levou 3 para o banco. Jogadores permaneceram aqui, não viajaram para Porto Alegre, 11 atletas, que é basicamente o time ideal para a final, mais 3 quando chegaram em Porto Alegre, poucas horas antes da partida foram para o banco. E 2 entraram, o Piquerez ficou no banco e os 2 que entraram foram Andréas Pereira e também Alan. Jogaram poucos minutos, tentaram ali reverter uma situação que já era bem complicada. Os outros 8 jogadores foram poupados. Então a gente pode ter, neste final de semana, neste sábado, a seguinte escalação. O Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Murilo e o Bruno. Devemos ter o Kelvin e o Piquerez, o Andréas Pereira, o Rafael Veiga e o Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time base para o jogo decisivo do sábado da Libertadores, diante da equipe do Flamengo. Glaucia. Bom, Edu, a gente volta a conversar também na sequência aqui do nosso Sport Center, trazendo mais deste Palmeiras. Agora pensando em decisão de Libertadores, a informação de que o embarque lá já está na reta final também em Porto Alegre, o time do Palmeiras indo para o aeroporto para essa viagem para Lima. Mas, amigos, falamos já um pouco desse jogo, né? De um Palmeiras que até conseguiu ali em algum momento fazer a sua partida e depois teve o destaque ali do Abel, a gente não conseguiu comentar no pós-jogo, falando de arbitragem, relembrando o jogo do São Paulo lá atrás. Poxa vida, né? Fez a sua escolha para ontem e não funcionou, Abel. Agora não sabe perder, né? Coisa vir puxar um jogo contra o São Paulo, que isso mudaria tudo. Vamos lá, né? O Palmeiras também, em muitos momentos, essa reta final agora do Palmeiras até chegar a Libertadores dentro do Brasileirão tem sido boa, né? Tem que admitir também. O Palmeiras que encantou ali justamente com a dupla, com a ascensão da dupla ainda ali até setembro, né? Outubro, a gente pode falar assim. Acabou, enfim, o desencontro. Acho que o desencontro do Palmeiras vai muito junto, né, com a lesão do Lucas Evangelista.
O Evangelista, para mim, era o ponto de equilíbrio ali no meio-campo. Bem lembrado. Ele acabou se machucando e o Abel ali tentando, de alguma forma, suprir essa ausência, mudando principalmente o Andreas Pereira de função, né, nesse meio-campo. Mas, enfim, acho que o equilíbrio ali do time com a dupla se perdeu. Tem, obviamente, algumas boas atuações depois disso, principalmente a virada heróica contra a LDU. Mas falar de arbitragem, ainda mais relembrar o jogo contra o São Paulo, que o São Paulo foi prejudicado, né, no Clássico, eu acho que não faz muito sentido do Abel, mas enfim, ele já falava anteriormente, inclusive o Bruno até falou, né, ele meio que o discurso de que o Abel Ferreira poderia utilizar depois dos dois títulos, lá no dia dos dois títulos, depois das duas disputas, né, lá no dia 7, dia 8, enfim, e ele já falando de arbitragem. Assim, eu realmente não consigo entender essa questão da arbitragem do Abel Ferreira falando sobre isso, principalmente citar o Clássico contra o São Paulo, mas enfim. É chato demais e assim, ele que muitas vezes fala da questão de melhora do futebol brasileiro, de calendário, de arbitragem, ele só embarca no discurso que prejudica para mim a arbitragem, que é a guerra de narrativa, cada um defendendo o seu. E sinceramente a gente vê erro a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, a favor do Flamengo, contra o Flamengo. Ele fala depois ali do jogo com São Paulo, você teve o pênalti não dado em cima do Bruno Henrique contra o Fluminense, você tem a não expulsão do Gustavo Gomes. Não estou falando que o Palmeiras está sendo favorecido, só quero mostrar exemplos quando o Abel fala que o perfil da arbitragem mudou. É erro para todo lado. Às vezes é a favor do seu time, às vezes é contra. E quando você embarca nessa questão da narrativa, de elencar só os erros contra você, você não está ajudando a melhorar a arbitragem. Você só está colocando cada vez mais gasolina nessa fogueira. Então, acho que não tem nada a ver ele ter falado isso ontem. Obrigação. Não, sem dúvida, mas é porque eu tenho certeza que a gente vai para um caminho de alguns deslizes que foram ditos, mas isso eu queria sublinhar. E, embora seja obrigação, muita gente não faz. Então, eu queria ressaltar. Agora, eu acho que é muito difícil fugir de dois temas. O principal é a narrativa da mudança da arbitragem depois do jogo do São Paulo. Porque ele já tinha sinalizado em outras ocasiões que a arbitragem, ele levantava no ar a suspeita, meio que uma purpurina assim, de suspeita, sem ser muito objetivo no que queria. Hoje ele deixou muito claro. Depois do pênalti com o São Paulo, tudo mudou e tudo mais. E a outra, para mim, é quanto ele pontuou CBF versus Conmebol para dizer, o problema é a CBF, né? Ele quis deixar, são competições diferentes, deixando muito claro onde é a crítica. E aí eu vou jogar para vocês, a gente já cansou de falar sobre arbitragem, nos dói até ter que falar sempre de arbitragem. Mas a história dele associar tudo ao episódio do São Paulo me chamou a atenção e eu jogo para o vosso debate. Eu acho que são realmente... aquele é um divisor de águas na arbitragem. Eu só não concordo com a conclusão dele. Porque até ali, quase sempre, com raras exceções, o VAR era chamado até para quem não precisa. E ali eram dois lances de VAR, mais VAR do mundo, principalmente VAR em qualquer lugar do mundo, acho. Até na Premier League, que é mais aberta, e não foi chamado. E dali em diante, algumas vezes mais, o VAR tinha que ser chamado e não foi. Inclusive, num lance que favoreceu o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na entrada do Gustavo Gomes. Quando o Palmeiras voltou, depois da classificação, se foi exatamente depois contra o Cruzeiro, da classificação... Não, depois de perder o 3-0 no jogo de Quito, voltou, era normal que fizesse um jogo abaixo e teve. Então, sim, eu concordo que houve alguns equívocos de arbitragem e lances discutíveis favoráveis ao Flamengo. Porque essa discussão se nos resume à arbitragem brasileira, aos jogos que aconteceram nas outras partidas, da segunda divisão, se resume à guerra de narrativas atual entre Flamengo e Palmeiras. É disso que se trata. É o campeonato fora do campo. Até porque a mudança que existe não é por pressão do São Paulo. O Paulo foi lá e falou, mas... São Paulo falar ou não falar hoje em dia é a mesma coisa que ninguém ouve o que o São Paulo fala, os dirigentes do São Paulo falam. E assim é com muitos clubes, né? Ou tem um impacto pequeno quando ouvem. Então, se trata disso. E ele fala na entrevista, ele vai tentando não deixar, mas ele vai soltando que, no final das contas, sim, tem erros do Palmeiras, houve uma queda de rendimento, e ele fala sobre isso, é a variação técnica, e ele acha que o campeonato está sendo decidido porque a arbitragem mudou e isso não foi bom para o Palmeiras. Eu entendi assim, me parece muito claro isso. Eu teria que pegar todos os lances pós aquele para falar isso, mas eu também teria que pegar para fazer uma avaliação do campeonato, e eu acho isso, olhando os pontos corridos fora de propósito, todos os pontos que cada clube somou para entender se isso vale ou não vale. Porque são 3 pontos que, a não ser que você chegasse numa última rodada
Faz quase uma final e a arbitragem decidiu um campeonato que foi totalmente igual, mas tem erros de arbitragem. Quando ele fala, por exemplo, do pênalti do Arrascaeta no Flamengo e Palmeiras, sim, em casa acho que tem que discutir mesmo. Porque aquele é um pênalti brasileiro. Como tem outros 500 pênaltis brasileiros, inclusive favoráveis ao Palmeiras. Palmeiras e Sport, para dar um exemplo. Posso começar a citar aqui? Claro. Não vamos esticar detalhando, porque aqui... Sim, senão a gente vira um Abel. Você abre a rede social e você pega o que os flamenguistas falam, você vai ter ali a lista. Aí pega o Palmeiras, vai na rede social do Palmeiras, vai ter a lista dos erros. Eu só acho que esse tipo de coisa que ele faz tira um pouco o foco do que a equipe dele não está fazendo. Eu acho que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores. Eu acho sim, concordo com o Calçade. 50-50. Eu acho que o Flamengo está jogando melhor, mas a final é outro mundo. 50-50. A pressão é dividida. O Flamengo, pensando na rivalidade, não pode perder 2 finais. Não pode, como se diz no esporte, óbvio. Não pode perder 2 finais de Libertadores nesse período de rivalidade para o Palmeiras. Vai ser uma coisa muito grande, muito marcante. Tem um grande personagem nesse jogo, que é o Andrés Pereira. Tem um grande personagem que é o Andrés. Assim, o Palmeiras também não pode, entre aspas, ficar mais um ano sem um grande título, ainda mais depois do investimento, porque ano passado ganhou o estadual, e esse ano vai se perder, vão entrar em campo as derrotas para o Corinthians, Copa do Brasil estadual, vai entrar quanto o Palmeiras gastou de investimento. Vai ser tratado como esse uma tipo de narrativa tragédia. Faz com que muita gente esqueça isso que eu estou falando, que é a graça do jogo. Mas essa é a intenção do Abel. Quando ele faz isso, quando ele recorre a algo pretérito... Deixa eu te fazer uma pergunta para entender. Quando você fala que essa intenção disso, você acha que ele usa isso e não acredita? Ele desconfia? Ele usa isso e não acredita. Eu quero dar só mais um detalhe. Eu acho que ele usa e de tanto usar, ele acredita. Só um detalhe sobre a política. Mas eu acho que conceitualmente ele quer que os outros acreditem. Rafa, tem uma coisa que é essencial para essa discussão, que a gente vai entrar na questão política e não precisa entrar. O atual presidente da CBF, quando saiu candidato, o principal apoiador dele foi Leila Pereira. Boa parte dos outros presidentes estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que mais uma vez quis ser eleito presidente da CBF e não foi. Então, até nas conexões políticas, para você criar uma coisa de derrubar o Palmeiras dos bastidores, a gente olha isso, fica estranho. Mas é óbvio que eu respeito todas as opiniões. Eu ouvia de todos, inclusive. Vamos lá. Eu tô com o Bira nesse encaminhamento de raciocínio. O Abel já fez isso inúmeras vezes nesses 5 anos de Palmeiras. O Abel é um sujeito extremamente inteligente que tem como principal característica escolher os temas que ele quer tratar quando ele é notadamente levado a uma condição de dar uma explicação ou alguma informação que ele não quer dar. Só para acrescentar, ser justo, desculpa, o maior técnico de um dos clubes mais vencedores do país e do continente. Da história. A gente precisa... nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. Né? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Isso é inerente à espécie humana. O Abel Ferreira, nas 4 linhas, o que ele construiu na Sociedade Esportiva Palmeiras é algo incomparável. O Abel Ferreira, nas coletivas, cabe discussão e eu vou sempre debater. Porque eu acho que o papel dele, quando ele está se dirigindo ao torcedor, é tentar ser o máximo possível leal ao torcedor. E não ao jornalista que está ali. Que, por sinal, convenhamos também, as perguntas não facilitam a vida de quem está querendo extrair os conteúdos, né? A primeira pergunta, ela acabou tendo uma segunda pergunta e nisso o Abel escolheu responder a segunda, né? Quando, na verdade, o que todo mundo precisa saber é o seguinte, vem cá, os 11 que ficaram em São Paulo, dá para você escalar um time, né? Carlos Miguel, Fux, o Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin, Piquerez, Andréas, Veiga, o Alan, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então, um time ficou em São Paulo. Esse é o time da final? A pergunta mais importante hoje era essa. Mais importante do que tudo. Mas é uma outra discussão. Indo ao encontro do que o Birner está levantando, eu acho que sim, é desvio de foco. Quando você escolhe um jogo, o último jogo que você precisa falar sobre Campeonato Brasileiro para um torcedor que quer a satisfação do que o Palmeiras não fez nessa reta final, era hoje. O Abel não vai precisar falar disso depois do jogo da penúltima rodada. Não vai precisar falar disso depois do jogo da última rodada, independentemente do que acontecer em Lima. Então ele escolhe a última oportunidade que ele tem para, em 3 das 4 perguntas, dizer a mesma coisa. Quando ele diz no final, democracia é isso, você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu quero, ele assina um atestado de que ele foi para a coletiva disposto a fazer as pessoas debaterem
o que ele quer que seja debatido. O que aconteceu após o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Quando, na verdade, o que tem que ser debatido hoje são as decisões dele, desde a coletiva anterior, passando pelos jogadores preservados hoje e o quanto isso tem de impacto para a final da Libertadores. E o que o Eugênio falou, se o Palmeiras deveria ou não deveria ter largado o Campeonato Brasileiro. Mas ele conseguiu gerar um conteúdo que direciona o debate para algo que foge do que jornalística e esportivamente é mais importante nesse momento. Eu não vejo nada de errado ele ter deixado um time fora para jogar. Assim, eu também não vejo. Ele sabe que não ia ganhar o Brasileiro. E eu não teria colocado a Arrascaeta, não teria colocado o Jorginho durante o jogo. Ele sabe o seguinte, eu não vou ganhar esse campeonato e eu tenho uma chance. É uma chance. É levar caras que vão correr mais. Eu também. E talvez tirar um pouco eles de cena. Não seria tão bom se ele dissesse isso, eu não vejo. Sade? Mas aí, cara, você não teria um conteúdo aí mais o personagem, laboral. Aí tudo é muito, tudo na cabeça dele ele vem falar, não, democracia, você perguntar, eu responder. Ele pode falar assim, isso eu não posso te responder. Sim, você vai ter que esperar sábado. Ou não quer. Acabou a conversa, entendeu? Sim, sempre tem um caminho mais curto e mais suave. A opção nem sempre é essa. No caso dele, geralmente não é. Não é. Né? Mas ele quer levar essa atenção. Eu entendo, claro que a posição dele é qualquer treinador. O cara chega no final do ano, início de dezembro, disputando títulos. Cara, ele tem uma responsabilidade imensa nas costas, não é uma brincadeira, porque ninguém leva na brincadeira. O torcedor do Palmeiras, se não ganhar a Libertadores, vai agir como se no ano não tivesse acontecido nada. Como se o time fosse o Santos, que está ameaçado de ser rebaixado. Para eles é a mesma coisa. Ele falou, quando o Palmeiras classificou contra a LDU, quase chorando positivamente, uma cena linda, de que ele carrega a alegria e o sonho de 20 milhões de palmeirenses nas costas. Ele falou exatamente o que você está falando, ele falou quando o Palmeiras virou o jogo contra a LDU. Só que é um jogo, né? Mas ninguém vê assim, né? São raras as pessoas. Tudo é uma coisa para malhar, cada decisão ela é criticada. Assim, e eu não acho que futebol é isso. Mas, Calçado, continua. Eu acho que são opções de quem está lá dentro. Quem está lá dentro sabe melhor do que quem está fora. Mas desculpa te interromper, que tem um tema da coletiva que eu queria muito te ouvir, que você começou o raciocínio citando os 11, que você concorda, e eu imagino que você chegaria na história da narrativa, que ele abordou essa coisa do... Eu queria ouvir a sua visão sobre negócio isso. Assim. Porque ele me lembrou o Textor hoje, no ano em que ele, Abel, ganhou. Se eu entendi direitinho, ele demonstrou uma certa ingenuidade. Que é achar que o problema está no brasileiro, que na arbitragem na Libertadores é um negócio legal. Abel, tem um jogo... Eu acho a arbitragem da Libertadores melhor que a do brasileiro. Eu vou entrar. Nesta narrativa que você gosta hoje, você está na guerra da narrativa, nesta narrativa de que o ambiente mudou, as decisões mudaram. Depois do jogo do São Paulo, o nosso mundo caiu. As decisões foram todas contrárias ao Palmeiras. Agora, finalmente, vou ter arbitragem maravilhosa. É isso que eu entendi. Ele está muito enganado. Moxa, eu tenho jogos aí para Libertadores para mostrar. Tem que acreditar nisso. Agora, Libertadores da América não é esse lugar cheio de santinho que ele acha que é, não. Agora, eu também não vejo, assim, o que eu vejo da arbitragem, tentando penetrar no mundo da arbitragem, conversando com as pessoas da arbitragem, assim, os árbitros eles estão todos muito mal orientados e perdidos. Então, quando você vê o VAR num momento super intervenção, aí você vê o VAR num momento que parece que os caras saírem para tomar um café. E, cara, eles estão, sim, perdidos. Eu sei porque às vezes me mostram, às vezes, grupos de arbitragem. Fala, dá uma olhada aqui a conversa. Nossos colegas me mostram. Cara, e eles falam diabos, eles estão perdidaços. Não é um ambiente legal, não é um ambiente que corrige, não é um ambiente, mais que mantém os cargos e esses caras ficam sozinhos. E a gente precisa entender isso também. Eles estão sozinhos, abandonados, mal orientados e só tomando porrada. Quem está no VAR
e quem está lá dentro de campo. E eu não estou dizendo que eles são ótimos. E só estou dizendo o seguinte, que quem não é bom tem que ser afastado, retirado, falar, cara, vai procurar outra coisa para fazer na vida, e você não consegue ver um lance, uma entrada no joelho de frente, você não vê nada, no outro dia você enxerga, esses caras têm que sair de cena. Porém, a orientação é horrorosa. Então, para chegar no complô, que ele é isso que passa na coletiva, que tem uma organização para tirar o título Ele não do fala, Palmeiras. mas deixa de Ninguém é otário, né? Sim. Ele não fala porque ele tem medo do STJD. Mas é ele isso cita, que foi dito. Que a partir dali mudou. Se mudou para pior, porque ele está perdendo o título. Não mudou para melhor. Para chegar nesse ponto, eu preciso ter certeza de que até o cara botar o apito na boca e mandar seguir o jogo no pontapé inicial, ele precisa estar muito bem orientado. E é uma tragédia. Assim, é um negócio muito ruim. E tem coisas aí que ainda vão complicar a vida de quem está no comando, mas deixa pra lá. Quero te ouvir, Eugênio. Olha, Felipe, lamentável... Eu estava pensando muito antes de falar. Não, eu tô ouvindo os companheiros, não quero atropelar ninguém. Estou entendendo as posições de cada um. Para voltar na história, lamentavelmente a gente vive a era das guerras de narrativas. Por que lamentavelmente? Porque essas narrativas quase sempre são inventadas a partir de interesses próprios e não da verdade. Espero que elas não virem briga em Lima. Mas assim... De torcedores. Mas Finalmente assim, a quantidade. o ambiente entre torcedores, ele independe disso. Difícil não A acontecer. animosidade já existe, já teve. Até porque todo mundo botou combustível nessa história, né? Sim, Responsável de quem briga. A responsabilidade de quem brigar se houver briga. Mas eu espero que briga elas já não cometem houve, a briga. já tem imagens. Espero que não ganhe contornos maiores. Segunda-feira. Mas eu estou colocando isso assim, eu gostaria muito, sonho muito com um dia que a gente pare de viver de falsas narrativas e que as pessoas consigam enxergar o que há por trás dessas invenções narrativas. Isso é no futebol que é a nossa realidade aqui, mas isso se expande por toda a sociedade. Porque eu, sinceramente, esperava mais do Abel hoje. Esperava mais do Abel, não só na entrevista, como dentro do campo. O Rafa disse ali que não discute o Abel dentro do campo. Acho que dá para discutir, sim. O Abel... Todo não discuto, né? O Abel é capaz de jogos brilhantes... E esse ano foi assim. Jogos brilhantes e jogos tenebrosos. E a temporada 2025 é pontuada dessa forma. Os jogos em que ele perdeu o título paulista para o Palmeiras. Para o Corinthians. Para o Corinthians. E depois foi eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo Corinthians. O jogo lá com a LDU. E por aí vai. Você vai encontrar jogos pontuais importantes da temporada em que o Palmeiras foi muito mal e outros em que o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras vinha jogando muita bola até, 2 semanas, 3 semanas. Estava jogando um futebol que você olhava e, poxa, vai atropelar todo mundo. Em algum momento, o time dele perdeu isso. Isso passa por ele também. Em saber identificar o que aconteceu. Em saber preparar o time para a chegada dessa reta final de ano. Porque o que a gente vê do Flamengo é um Flamengo assim, pequenas oscilações ao longo da temporada, mas é o Flamengo assim. A gente vê o Palmeiras assim, subindo e descendo, como se fosse um eletrocardiograma. O do Flamengo, o Palmeiras, vai e volta. Pode ser que sábado ele esteja lá em cima. Não, mês passado o time não estava jogando bem, estava voando. Estava voando. Voando. Então, mas passa também por ele, pelo trabalho dele, organizar isso. Aí ele chega, ele abre mão do Campeonato Brasileiro e deveria assumir a responsabilidade por abrir mão do Campeonato Brasileiro e não transferir essa responsabilidade, que é a coisa mais barata e mais fácil que existe no futebol por aqui. Transferir responsabilidade para a arbitragem, o que todo mundo faz. Então, por isso que eu digo que eu esperava mais. Sim. Esperava mais dele. Que ele pudesse ter a coragem de vir a público assumir os erros que eventualmente ele cometeu. Porque seres humanos cometem erros. E ele não faz isso. E ele joga o mesmo joguinho sórdido de querer pressionar a arbitragem. O que ele fez hoje foi pressionar a arbitragem da Libertadores. Ele hoje, o discurso dele é: vou pressionar a arbitragem da Libertadores, dizendo que vocês são bons. Em vocês eu confio. Vocês eu acredito. Ele já está jogando, querendo ganhar ali o amorzinho da arbitragem da Libertadores. Dizendo, não, lá é bom, aqui não presta.
Então, tudo é isso. Agora, uma narrativa rasa. E repetitiva. Exatamente. Repetida. Inverossímil. Porque não é verdade. A arbitragem brasileira erra, muito erra. Errou há menos de uma semana contra o Flamengo. Quando não marcou aquele pênalti absurdo do Thiago Silva no Bruno Henrique. Aquele pênalti poderia fazer com que hoje o Flamengo fosse campeão brasileiro. E isso foi contra o Flamengo. Então, assim, é inverossímil, é repetido, é raso, é pobre. Como pobre foi o futebol que o time dele apresentou nas últimas partidas. Ah, mas porque... É verdade, o calendário é difícil. É difícil. É verdade, jogaram na data FIFA com reserva do Flamengo também. Sim. Lembrando que o Palmeiras apoiou a mudança. E o Flamengo não. O Palmeiras apoiou. E sabia que seria assim. E sabia que seria assim. É difícil, sim, para ele, como técnico, para a comissão técnica dele, lidar com isso? É difícil. Mas ele está acostumado. Ele já está no Brasil há quanto tempo? Há uma longevidade. Me parece que ele está cansado disso tudo. Mas ele sempre bateu nisso. Mas quando ele ganhou, ele não bateu. Sabe? Então, eu esperava mais do discurso, esperava muito mais do time dele, porque eu estava encantado com a bola que o Palmeiras estava jogando e que se perdeu assim, que nem fumaça. Vamos fazer o seguinte? Abel Ferreira toma decisão para vencer o Flamengo na final da Libertadores e usa mental dos jogadores. Treinador palmeirense sabe que a final de sábado, 29, é o jogo mais importante do ano. O Palmeiras já jogou o Brasileirão de lado e agora pensa 100% na Libertadores, final que acontece neste sábado, 29, em Lima, no Peru. É o título para salvar a temporada do Verdão. A torcida não está satisfeita com o ano palmeirense até aqui e vem cobrando os jogadores, mas principalmente o treinador Abel Ferreira, que para eles é o principal responsável. O time vem caindo de produção há alguns jogos e, para piorar, os principais atletas também não estão jogando bem. O ataque parou de fazer gols e a defesa ficou mais exposta. Tudo isso faz com que existam dúvidas para a final da Libertadores, haja vista que o adversário é o Flamengo, provável campeão brasileiro e que chega um pouco mais confiante. Nos bastidores, Abel Ferreira jovem mexendo com o mental dos jogadores. O treinador tem utilizado toda a pressão de mídia em cima do Verdão para mostrar aos atletas que eles estão sendo expostos dessa forma. O treinador português sabe mexer com os atletas de uma maneira muito intensa e isso, na visão da comissão técnica, é essencial para ganhar mais título de Libertadores. Toda a delegação viajará para a final de Libertadores, incluindo os lesionados Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Os três já embarcarão com a maior parte do elenco na segunda para a capital gaúcha. Em vez de voltar para São Paulo, SP, o Palmeiras dormiu em Porto Alegre na noite de terça e daixa o hotel por volta das 11h30. O avião fredo partira direto para Lima, nesta quarta às 13h. A chegada na capital peruana está programada para aproximadamente 19h, horário de Brasília. Embora os papados Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, suspenso contra o Grêmio, Picres, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Rafael Veiga, Allen, Flaco Lopes e Vitor Roque indicam possível 11 titular. O Palmeiras ainda pode ter novidades. Isto porque Felipe Anderson e Sousa têm disputado a vaga no lado esquerdo do setor ofensivo e foram titulares contra o Grêmio. Se Abel optar por jogar com Rafael Veiga e Allen, por exemplo, deles teria que ser deslocado para este setor. Na quinta e sexta-feira, o Verdão fará treinos na parte da tarde no estádio do Alianza Lima para definir estas dúvidas. Sábado, o time ficará concentrado o momento do duelo. O Verdão tenta encerrar a temporada com pelo menos título. Desde que Abel Ferreira assumiu o comando, a equipe nunca passou uma temporada sem levantar tocas.